hoje eu vou fazer um vídeo respondendo uma pergunta de uma seguidora da Vidaria Livros no Instagram. Ela faz uma pergunta bastante interessante e bastante comum entre os autores, né? Então ela pergunta se ela pode contar a sua história sem se expor e sem se identificar, né? Então, gente, primeiro que eu vou aproveitar o gancho para pedir para, se você não conhece ainda o Instagram da Vidaria Livros, entrar lá e seguir a gente, né? Lá eu conto um pouco, trago alguns textos meus também, trago alguns conteúdos diferentes do que estão aqui no canal. E segundo, né, se você puder também seguir a gente aqui no YouTube, aproveito para me apresentar. O meu nome é Gabriela Gasparinho, sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Então aqui a gente publica histórias de vida, autobiografias, livros de memórias, biografias, livros-reportagem, livros teóricos, livros técnicos, ensaios, enfim, toda essa gama da escrita de não ficção. E esse assunto, então, né, o assunto que essa seguidora trouxe é muito comum. A gente já teve vários casos aqui na editora de autores que chegam na hora aí de expor determinados episódios da sua vida. É realmente desafiador, é muito difícil, né? Tanto decidir como colocar, como decidir de que forma colocar determinadas histórias pessoais, né? E essa questão de se identificar ou não é uma questão também amplamente abordada aí no universo da escrita de não ficção e também no jornalismo, né? Então, o jornalismo nada mais é do que a escrita de não ficção, que é a minha escola, né? Eu trabalhei 10 anos na imprensa e a gente trabalha muito com esse cuidado, né? De como que a gente identifica, né? O que a gente chama de personagens, né? Que são as pessoas que dão os depoimentos para determinadas histórias, para determinadas reportagens, tomando cuidado para que essas pessoas não venham a ser prejudicadas quando elas são expostas publicamente. E o mesmo cuidado a gente tem que tomar no livro. Então, gente, neste vídeo eu vou responder essa pergunta, vou trazer alguns conteúdos para responder essa pergunta, né? O primeiro deles é um conteúdo que é o próprio conteúdo que é o mais, assim, disseminado, né, quando a gente se preocupa de expor nomes de pessoas em textos, né? Que é a gente não cometer um crime, né? Mesmo porque a gente tem que tomar muito cuidado em receber processo depois, né? Então eu tô até com o meu computador aqui aberto, porque existe um post já feito no meu blog, no blog da Vidaria Livros, sobre esse assunto. Eu escrevi esse post, você pode olhar lá, né? Chama-se Cuidados ao citar nomes de pessoas no seu livro. Se você digitar no Google Vidaria Livros e o blog, você vai cair nesse meu post. Vai ter um vídeo antigo que eu também já fiz a respeito, citando um caso de um livro que a Natalie Portman havia sido citada, acho que o Moby, que é um cantor, tinha citado a atriz Natalie Portman também num livro, e ela tinha se sentido bastante ofendida, então eu já tinha falado sobre esse assunto nesse vídeo antigo, mas eu resolvi voltar com novos conteúdos e trazendo um pouco mais de atualização para explicar como que a gente coloca isso nas nossas histórias pessoais. Nossa, minha língua tá enrolando aqui. Então, gente, quais são os 3 crimes que a gente tem que tomar cuidado em não cometer, né? É a calúnia. Eu vou ler para vocês aqui, que são parágrafos curtos. Então, calúnia é o crime que está previsto em um artigo do Código Penal e consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime, né? Então, por exemplo, se você expor na internet o nome e foto de uma pessoa como autor de um homicídio sem ter provas disso, né? Ou na internet ou no seu livro, então você não pode fazer uma denúncia ou falar que alguém cometeu determinado crime sem ter provas, então isso seria uma calúnia, né? A outra é a difamação, né? Que ela também é prevista no Código Penal. A difamação consiste em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, embora o fato não constitua crime, como ocorre com a calúnia. É o caso, por exemplo, de uma atriz que tem detalhes da sua vida privada exposta em uma revista, né? Então não tem um crime necessariamente, você não está aí necessariamente né, falando um fato, embora não constitua um crime, né, como ocorre com a calúnia, você está falando da vida privada dela publicamente, né? Então isso é uma difamação, porque ela pode não gostar, isso pode abalar um pouco ela, né? Então a reputação dela, e ela pode processar, né, você se você fizer isso. E tem a injúria, né, que o crime de injúria, ele ocorre quando uma pessoa dirige a outra algo desoneroso que ofende a sua dignidade, é o famoso xingamento.
Então, né, como se trata de um crime que ofende a honra subjetiva, ao contrário do que ocorre com a calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa. Porque, então, no crime, é verdade, na injúria, por exemplo, não precisa estar público, né? Se você xingar uma outra pessoa e essa pessoa já se sentiu ofendida, ela já pode, então, isso já é considerado aí um crime, pode entrar com processo e tudo mais. Então, esses 3 crimes, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso livro. Então, quando a gente vai expor, né, a nossa história pessoal, a gente acaba colocando o nome de outras pessoas envolvidas. Então, como a leitora pergunta assim, se ela pode expor a história dela e ela está preocupada com ela, mas ela também tem que estar preocupada com os demais, né? Então isso é muito importante na hora que a gente escreve um livro autobiográfico, uma história real, né? Não podemos pecar nenhum desses 3 crimes. Caso isso aconteça, a gente não pode colocar informação, ou a gente tem que colocar com muito cuidado, não colocar nomes, tomando cuidado máximo para não cometer nenhum desses 3 crimes, não receber processos depois. E também porque a gente, como autor, agora vai caindo num segundo assunto bastante interessante de ser abordado, a gente não tem o interesse de prejudicar a vida das outras pessoas, né? Por mais que às vezes algumas pessoas procurem a editora Vidaria Livros querendo fazer isso. Então acontece muito de a gente passar por alguma situação muito difícil na nossa vida, a gente fica tão indignado que a gente fala, eu quero escrever um livro para poder, né, destruir aquela pessoa que fez aquilo para mim, né? Esse não pode ser o objetivo central da escrita de um livro, né? Pelo menos não é recomendável que seja. Você pode sim escrever o seu livro para que você reconstrua essa história que te fez tanto mal, com motivos de fazer com que você cresça, né, ao colocar essa história no papel, ao narrá-la, né? E isso acontece quando a gente conta a nossa própria história. Agora, quando a gente já começa com um projeto, gente, querendo prejudicar uma outra pessoa, eu acho que é muito importante primeiro a gente trabalhar essa questão com a gente mesmo, né? Trabalhar em nós mesmos esse perdão aí, ou essa questão que a gente tem com esse outro, antes de querer escrever o livro, porque senão vai ficar um livro, assim, a energia que você vai colocar, né? Porque a gente demora muito tempo escrevendo um projeto, né? Um livro, não é assim um trabalho que a gente vai fazer em uma semana, né? Claro que, a não ser que você tem aí, né, muito tempo disponível e fica a semana inteira só fazendo isso, dependendo do tamanho do livro é possível, mas geralmente a gente passa meses, se não anos escrevendo um livro, e a gente, assim, é uma recomendação pessoal, mas eu acho que eu recomendo que não seja esse o objetivo central. Eu acho que o objetivo central de publicar e escrever as nossas histórias sempre tem que ser mais pessoal, né? Ou assim, a gente querer trazer uma energia que não seja essa energia da raiva, do ódio, mas sim uma energia de vou compartilhar a minha história de superação para que outras pessoas possam se inspirar, ou para que eu mesma possa ressignificar essa história, enxergá-la de uma outra maneira, ou porque eu sei que o que eu passei, muitas outras pessoas também passaram, né? O caso, por exemplo, de uma mulher que tenha sofrido um abuso, e aí ela sabe que outras pessoas também sofrem do mesmo e podem aprender com a história dela, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, gente, é abordado neste livro aqui, que se chama Pacto Autobiográfico, desse especialista, né, o Philippe Lejeune. Eu não sei pronunciar muito bem em francês, mas ele é um especialista muito renomado, ele é um pesquisador de autobiografias, e ele escreveu um livro inteiro, olha, bastante denso, falando sobre todos os estilos possíveis de autobiografias, e como que ele inclusive define o que é uma autobiografia. Ele pesquisa várias autobiografias da história e vê as estruturas textuais que são usadas, se são escritas em primeira ou em terceira pessoa, como que o autor se coloca. Ele fala muito sobre essa questão da nossa memória, de como que ela é falha, né? Porque muitas pessoas questionam a escrita de histórias de vida, porque falam, mas a pessoa está colocando só o que ela quer, só o que ela lembra, né? Ele questiona muito isso, né? Então esse livro é muito rico, caso você queira se aprofundar mais no assunto, chama o Pacto Autobiográfico, é disponível aí para comprar online, acredito eu, comprei não faz alguns anos, mas acredito que ainda esteja à venda. E neste livro, então ele diz um pouco sobre essa questão de como que que o autor, o que é o pacto que ele fala, né? O pacto autobiográfico que ele defende aqui na obra é o seguinte: quando a gente resolve fazer uma história da nossa própria vida, a gente faz um pacto com o leitor. Então a gente está ali fazendo um pacto de que nós, autores, nosso nome ali da capa, estamos trazendo uma história, e essa história é a nossa história real, né? Quando é uma autobiografia.
Então pressupõe-se que tudo que tá ali é o que a pessoa viveu, é o que ela lembra, é como ela lembra e que ela não tá fazendo invenções, porque tem muita coisa que é impossível a gente comprovar, né? A não ser que outras pessoas que tenham participado da mesma história venham a se queixar depois, que é o caso que aconteceu nesse exemplo que eu falei para vocês, da Natalie Portman. Eu vou linkar o vídeo aqui nos comentários, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, então eu vou deixar nos comentários o vídeo para vocês lembrarem. Vocês podem procurar no Google também essa notícia, que já tem aí alguns anos, né? Então, as pessoas elas vão ficar sabendo caso você minta, né? Ou fale alguma coisa que não seja real, né? Mas a nossa memória ela é falha, né? Então, assim, existe aí também um certo um consenso, né, nos especialistas que trabalham com jornalismo, com história oral, com memória, né, de que a memória ela vai mudando, a gente não lembra 100% de tudo que aconteceu conforme aconteceu, tanto que para reconstruir um fato, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrevistar várias pessoas que estiveram naquele mesmo lugar, com diversos pontos de vista, para poder resgatar uma versão que na verdade é um compilado de várias outras versões, né? É um tema muito interessante e fascinante, do qual eu sou apaixonada. Então, gente, respondendo então agora a pergunta da nossa seguidora aqui, se ela pode contar a história dela sem se expor, sem se identificar, né? No caso dela, a história pessoal dela, ela conta aí no comentário que envolve aí um romance extraconjugal com uma pessoa, uma paixão que ela viveu, né, e que depois ela descobriu que aquela paixão ali não caiu, não fez muito bem para ela, e aí ela, graças à fé em Deus dela, ela conseguiu então se livrar, né, do que ela chama que foi uma espécie de macumba aí, né, dessa pessoa a qual ela foi atraída, né, e ela fala que ela quer contar, mas que ela não quer se expor, né. Então, gente, não tem como você fazer essa história e ela ser uma autobiografia. Se você contar a sua história pessoal sem se expor, de duas uma, né? Ou você vai contar e vai ter que mudar o nome de todo mundo e vai ter que mentir, não mentir, mas você vai ter que omitir. Você pode falar que é uma história, essa história é inspirada na história da sua vida, né? Mas assim, quem conhece a história vai saber que a história é a história da sua vida, concorda? Então as pessoas próximas que vão ler vão saber. Não tem como você não se expor, né? Você pode não assumir que essa história é 100% a sua história, mas aí vai ter que deixar muito claro que esse daí não é um livro de história real, não é uma autobiografia, mas é um romance baseado nos fatos reais da sua história, um romance de ficção autobiográfico, né? Você vai dar um outro nome para este livro, você não vai falar que é uma autobiografia. Se você falar que é uma autobiografia, pelo pacto autobiográfico deste historiador aqui, desse especialista, tudo que tá lá vai ser o que você viveu e você vai estar se expondo, né? Então, qual que é a opção, né, que as pessoas que têm vontade de colocar para fora essas histórias, que elas acham que a história delas vale muito, mas que elas não querem se expor, é ir para ficção. Então você vai ter que sair da não ficção e vai ter que fazer um livro de ficção falando que você escreveu essa história com base no que você viveu, mas que não tudo aí é exatamente real, que você se permitiu fazer algumas... E assumir isso e ser clara para o leitor falando isso, para que o leitor não se sinta enganado, né? E aí, se você quiser, você pode dar uma romanceada, mudar algumas coisas, porque você está sendo honesta e está falando, honesta ou honesto, né? E está falando claramente que não é um livro de história real, né? Agora, a partir do momento que a gente escreve um livro de memórias, um ensaio, uma autobiografia, né, este gênero literário, ele automaticamente fica subentendido, fica pressuposto, na verdade, de que tudo que está ali é real, né? Então, todos esses artistas famosos, essas personalidades, esses empresários, essas pessoas que vêm a público contar suas histórias pessoais, né, tá cada vez mais em voga, né, em modelo de autobiografia, todos eles estão ali assumindo essa história e falando, isso foi o que eu vivi. Eles não precisam necessariamente contar todos os detalhes, né, e na hora de contar determinados detalhes, eles não precisam dar o nome de todas as pessoas, mas é diferente você
em alguns episódios você não revelar tantos detalhes porque você quer ter sua privacidade respeitada e você quer respeitar a privacidade dos outros, é diferente do que você não se expor, né? Porque você vai estar se expondo, vai estar falando que é sua autobiografia, né? E então esse tema, gente, essa dúvida ela é muito comum em muitos livros que a gente faz aqui na Vidaria Livros. Na verdade, praticamente assim, é muito raro a gente escrever uma história de vida, né, e a pessoa não ter algum detalhe, alguma situação, ou alguma ocasião que ela tenha vivido que ela se preocupa de expor, né, muitos detalhes, ou que ela não se preocupa com os demais também, né. Porque um aspecto muito importante de nós autores é que quando a gente publica um texto, um livro, isso se torna um documento, um registro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de qual é a informação que nós queremos deixar para a eternidade, né? Porque é um registro que vai ficar eterno, né? A não ser que esses documentos hoje em dia são digitais, né? Os arquivos eles ficam para sempre aí para os nossos para as pessoas que vêm depois da gente, para os nossos filhos, netos, nossos descendentes, né, as pessoas ao redor, os nossos amigos, ou as pessoas, se a gente se tornar famosos por conta do livro, as pessoas que leram, né, então isso fica aí para a posterioridade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter responsabilidade como autores. Não é para a gente sair por aí fazendo o texto para prejudicar a imagem, né, de outras pessoas sem a gente não ter um embasamento muito forte a respeito disso, assim como a nossa própria imagem, né? Então, gente, respondendo aí a pergunta da autora e também a dúvida de muitos autores, a gente não deve expor ninguém, né? Recapitulando, então, a gente não deve expor se a gente achar que a gente vai cometer crimes, né? Então, calúnia, injúria ou difamação. Eu vou deixar o link aqui nos comentários com a explicação direitinho para vocês lerem lá esses trechos que eu li. A gente tem que ter responsabilidade como autores, porque a gente está aí divulgando histórias reais de outras pessoas envolvidas, a gente não quer prejudicar os demais, então quando a gente for fazer um relato envolvendo outras pessoas, a gente vai ter cuidado com essa pessoa, a gente vai pensar duas vezes se essa história precisa ser contada da forma que a gente vai contar, se isso daí pode ser revisto, né, porque vai ficar para a posterioridade. Se a gente for fazer um texto porque a gente quer denunciar mesmo o que é válido, né, e é importante, como a gente faz no jornalismo, como muitos livros e reportagens fazem, a gente vai fazer, mas com todas as comprovações, né, possíveis. Então a gente tem que ter prova, arquivos, documentos, gravações, de tudo que a gente está colocando ali para a gente não ser questionado depois. A gente tem que saber defender aquilo que a gente está colocando. Então é um livro para fazer uma denúncia? Tudo bem, mas então você tem que catalogar e ter todas as provas e tudo guardado e salvo com você para se alguém no futuro vier te procurar e questionar aquilo que você está falando, né? E por último, se você quiser contar a sua história pessoal, né, no caso dessa leitora, que ela tá com dessa seguidora, que ela tá com muita vontade, porque ela acha que a história dela vai inspirar outras pessoas, né, e ela quer colocar isso no papel, mas ela não quer se expor, então o melhor é você colocar no papel, fazer esse trabalho aí, sabe? Faz o seu livro, escreve, você pode escrever como aconteceu, e fala que é um romance. E aí você vai lá e você pode mudar algumas cenas, né? Ou aí você não se expõe. Agora, se você escrever tudo que você viveu e não falar que é um romance, falar que é uma história real, não tem como não se expor, é impossível, você concorda? Acho que é isso, gente. Espero ter respondido essa dúvida. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você dar um like, me ajuda muito. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Nem sempre eu consigo ver com a rapidez que eu gostaria, né? Mas eu leio sempre que possível as perguntas. Ou então segue a gente lá no Instagram e pode perguntar por lá, é mais acessível, é mais fácil de eu conseguir responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.